Como vai? Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Isaías 62. Eu botei um título que diz assim: Eis que vem o seu Salvador. Vem, Isaías 62. Aleluia. Isaías 62, verso 1, capítulo 2. Presta atenção no que Isaías fala. Titinho sempre presta aqui, haja máxima atenção nos escritos, para que a gente possa ter uma interpretação limpa deles, né? Diz assim, Isaías 62, verso 1: Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Verso 3: Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Verso 5 de Isaías 62: Porque como os jovens se casam com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, os guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre e não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Verso 8: O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: Nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão o vinho dos atos do meu santuário. Verso 10: Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Verso 11, presta atenção no que diz a palavra do Senhor. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras: Digam à filha de Sião: Eis que vem o seu Salvador. Com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém,
será chamada de procurada, cidade não abandonada. Pai, te damos graças, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. E viemos aqui, Senhor, para prestarmos louvores, cultos, trazer o nosso melhor, o nosso coração de adorador, derramarmos em um altar, Senhor, para, não só para que o Senhor se agrade de nós, Senhor, mas para que, Senhor, possamos te ouvir falar, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, fala a nossa mente, fala a nossa alma, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa nos esclarecer, Senhor, sobre diversos pontos, às vezes que são desviados ou até mesmo são tratados de uma maneira diferente daquela dos seus escritos, Pai. Coloque em nós, Senhor, o entendimento necessário, Pai. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, Pai, para que a gente possa ser totalmente liberto, Senhor, de qualquer opressão, de qualquer mal, Senhor. Que não possamos ser cativos em nenhuma área da nossa vida, para que a gente possa compreender o que Tu queres de cada um de nós, Senhor. Pai, recebe toda a nossa adoração, recebe o nosso clamor, a nossa voz, Senhor, e fala aos nossos corações, Senhor. E usa para esse momento, Pai, que eu seja totalmente diminuído, esvaziado, Pai, para que o Seu nome seja engrandecido. E a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podemos sentar. Qual o significado do Natal? Não sabemos exatamente o dia em que Jesus nasceu. Sabemos apenas que Ele nasceu. Sabemos onde nasceu, quando nasceu, por que nasceu. O nascimento de Jesus ele foi celebrado pelos anjos, pelos pastores e pelos magos do Oriente. A mensagem que foi vinda do céu é que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor. O seu nascimento ele trouxe alegria para todo o povo. O Natal na realidade é boa nova de salvação, luz nas trevas, esperança no meio do desespero. É Deus se fazendo homem, o Rei dos Reis se fazendo servo, o Verbo tornando-se carne, tudo feito, tudo realizado pelo incompreensível e maior combustível que Deus tem por nós na nossa relação com Ele, o seu amor. Deus nos ama incondicionalmente e Deus é amor. E a própria palavra de vida diz essa verdade absoluta. Por mais que apresentemos possíveis definições sobre o que é o amor de Deus, apenas aqueles que o experimentam é que conseguem entender um pouco, mesmo que de uma maneira limitada, o que realmente é esse amor de Deus pelo ser humano. João escreve dizendo, lá na sua primeira carta, João 4,8, que Deus ele é amor. Logo, o amor de Deus é parte integral do seu caráter, e por isso ele é insondável, ele é incomparável, ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, ele é soberano e mais, ele é incondicional. Para se referir ao amor de Deus, os escritores do Novo Testamento geralmente utilizam a palavra água, um termo que indica um tipo de amor tão profundo, que cuida, que zela, que corrige, e não é baseado em pré-condições. Não há nenhum tipo de pré-condições que se baseie no amor ágape, esse amor de Deus por cada um de nós. Não há nada que nós possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus por cada um de nós, porque a fonte desse amor é o próprio Deus.
Jesus. Paulo escreve em Efésios 2, de 4 a 6, que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, ainda quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos justificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, ao mesmo tempo em que Deus ama todas as suas criaturas, Ele também ama de forma especial aqueles que são justificados pelos méritos de Cristo, não pelos seus próprios méritos. Aqueles que são adotados em sua família como filhos, pelos méritos de Cristo. O sacrifício de Cristo no Calvário não é a causa do amor de Deus para conosco. Na verdade, a cruz de Cristo é o efeito desse amor. É muito mais profundo do que a gente pode entender. A maior prova do amor de Deus é o fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda estávamos sepultados em nossos pecados. Paulo escreve isso lá em Romanos 5,8. Deus ele nos passou a amar os redimidos no momento em que Cristo foi crucificado. Ao contrário, Ele ama o seu povo desde a eternidade. Ele sempre amou o seu povo desde a eternidade. Dessa maneira, a obra redentora de Cristo revela esse profundo e esse eterno amor. A palavra de vida diz que o amor de Deus está derramado amplamente em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Novamente, lá no capítulo 5 de Romanos, Paulo escreve isso. Esse amor ele é tão forte que Paulo diz que nada poderá separar os redimidos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. É um profundo e intenso amor. Um profundo e intenso amor de Deus que nos é comunicado por sermos seu povo, nos capacita a amá-lo com nossa própria natureza contaminada pelo pecado. Eu e você, nós somos incapazes de amarmos a Deus e desejar aquilo que agrada a Ele. Nós somos instrumentos pelos quais o amor de Deus brilha para o mundo. Por esse motivo, João escreve que aquele que não ama, não conhece a Deus. Antes, durante e após a queda do homem, Cristo já se fazia presente. Lá em Gênesis, na criação, no capítulo 1, verso 26, o Senhor diz assim: façamos o ser humano. Deus não estava sozinho quando Ele fez o ser humano. Deus não estava sozinho quando Ele fez todas as coisas que há. Havia lá os três elementos que fazem uma pessoa: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Ele fala: façamos o ser humano. Pois bem, é sobre essa manifestação de amor que a gente vai falar nessa noite. Nessa noite, no dia 25 de dezembro de 2022. E a gente vai usar justamente esse texto que é extraído do livro de Isaías, no capítulo 62. Isaías ele foi chamado para exercer seu ministério no ano aproximado entre 739 a.C., na época que morreu o rei Uzias, seu primo, já na época dos pais da igreja. Isaías ele era conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Ele foi designado pelo modo detalhado e completo que descreveu a pessoa e a obra do Messias, do Cristo Jesus. Ele apresentou e ele apresenta no seu livro Jesus como servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, que expiaria o pecado do seu povo, finalmente, que ressuscitaria dos mortos. Diz lá Isaías 42, 1 a 7. É por isso que as profecias de Isaías, registradas em seu livro, são as mais referenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a
noivou? Já teve esse período de noivado? Você lembra dele? Você lembra do ardor, da paixão, do desejo? Aqui ele faz essa comparação. Isaías, no capítulo 62, ele faz justamente a comparação do amor de um noivo pela sua noiva. Ele salienta que todas as nações são convidadas para ver o esplendor da noiva, pois apesar do momento em que o seu povo passava a época desses escritos, a noiva é dela. A noiva é esplendorosa, e a noiva ela se casa com a pessoa mais importante do universo. Isaías, ele ergue sua voz, clamando de forma enamorada em favor de Jerusalém. E quando ele fala dessa Jerusalém, ele se recorda da igreja de Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a sua noiva, nós somos a noiva. A Jerusalém desolada. O contexto da época do escrito é o cativeiro da Babilônia. A cidade de Jerusalém havia sido derrotada, assolada, desocupada, ficou debaixo de vergonha. Durante anos a cidade ficou destruída, coberta pelo monturo. E Isaías olha para Jerusalém, a cidade de Deus, mesmo inconformado com aquilo que vê com seus olhos carnais, ele olha com um olhar de amor. E ele olha com o olhar de Cristo, de Deus, com o olhar do Espírito Santo, de quem consegue enxergar o amor que Deus tem, os planos de Deus para o futuro da cidade. E aí ele consegue ver o esplendor da cidade, ele consegue ver a glória da cidade, ele consegue ver a majestade da cidade. Se você ler o capítulo 21 lá de Apocalipse, é o penúltimo capítulo de Apocalipse, e é o penúltimo capítulo da Bíblia. João é chamado também para subir uma alta montanha, para ele ver a cidade santa. E o que ele vê? Ele vê a noiva do Cordeiro. A cidade e a noiva são símbolos da igreja. Diz lá o verso 4 que a gente leu de Isaías 62. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia. Olha o que Deus fala. E a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Ele estava falando da igreja. Verso 5, porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Ele estava falando desse amor de Cristo com a igreja, como o noivo se alegra com a noiva, como Cristo se alegra com a igreja, assim o Deus se alegrará com você. Jesus, ele se dispôs a casar-se com a igreja por amor, e dessa forma ele fez dela sua noiva. Ele fez da igreja a sua amada. A igreja, presta atenção nisso, a igreja ela nunca ficou desamparada por Cristo. Ela nunca ficou desamparada, porque ele está abrindo a igreja por amor. Ele se entregou por amor à igreja. Cristo ama a igreja com amor eterno. Hoje, tem gente que está comemorando o nascimento, o suposto nascimento de Cristo, mas nós devemos comemorar a volta de Cristo. Cristo vai voltar, Cristo vai levar a sua igreja, e nós vamos estar em outro lugar, em outra cidade, com o nosso noivo, com Ele. O nosso Natal, o nascimento e a comemoração é todo dia. Não é no dia 24, no dia 25, não é no dia 25, não é no culto especial. É quando a gente sai para aquelas portas, quando a gente dá boa noite, quando a gente passa e não reclama, quando a gente passa e não murmura. Eu estava ali na porta e eu estava olhando a rua para um lado e a rua para o outro. Do lado direito não tinha tanta gente, mas do lado esquerdo da rua, como tinha gente na rua? Como tinha gente na rua? Está quente, está todo mundo lá do lado de fora. Podendo estar dentro da casa do Senhor. Qualquer casa do Senhor, seja a casa do Senhor, louvando, adorando, agradecendo o nome do Senhor, rendendo louvores. Gente sentada, está quente, está quente.
está murmurando, está reclamando, está fofocando. Cristo se esvaziou da sua glória. Ele veio ao mundo, fez carne, fez pobre. Ele abandonou a vergonha, o escárnio, as ofensas, as injúrias, as humilhações. Foi ultrajado. A infâmia da cruz que vai desposar nós. Aquela infâmia na cruz foi para desposar a noiva. E a noiva é a igreja. Cristo nos aproximou pelo ato de amor mais inatingível que alguém poderia praticar. Cristo morreu pelo mundo e pela noiva para dar a ela a vida eterna. Que amor é esse? Um amor excelso, um amor pretérito, um amor glorioso. Ele nos ama a si mesmo, se entregou por nós, criou uma aliança eterna por nós, tudo por conta do seu amor. Um amor que não desiste mesmo quando a gente peca contra ele. Ele continua nos amando. Um amor que é destinado para nos resgatar. Um amor que procura a nossa santificação em sua pessoa. Que amor é esse? É o amor da firme aliança eterna. O amor que traz a alegria do noivo, que mesmo que veja a noite abatida, ele suporta e ele levanta a sua mão. Aquele que toca na noiva de Cristo, na menina de seus olhos, ele tem o máximo cuidado de zelo, porque o amor do noivo, ele é impagável. Não há nada que a noiva possa fazer que pague o amor do noivo. A noiva é a alegria do noivo. Eu e você temos valor para Jesus. Como o noivo se alegra da noiva, assim ele se alegra de nós. De todas as riquezas da terra, de todas as formosuras que há no cosmos, o que faz o coração de Cristo se alegrar é da sua noiva, é de mim, é de você. O que fez Cristo ficar amarrado naquela cruz não foram as cordas, nem os pés. Foi o amor do noivo pela noiva. O amor imeador trouxe a alegria que conquistou nossos corações como noiva e amada de Cristo. No alto da cruz, em meio ao amarrado pelo sacrifício, Cristo olhou para a minha alma, para a sua alma, e ele se agradou de nós. Foi a prova do amor e da conquista do amor do noivo pela noiva. Nos conquistar foi a herança que Deus, o Pai, deu a Jesus. Que amor é esse? Os anjos se alegram quando se voltam para ele, e ele se alegra em nós, como o noivo se alegra da sua noiva. Verso 4 fala que nós somos a delícia do noivo. Nós, como igreja, somos o prazer, a alegria, a satisfação do seu trabalho. Nós encantamos os olhos de Deus. O coração de Deus palpita mais forte quando um pecador se arrepende. Ele não só cuida de nós, mas também perdoa e nos dá a vida eterna. Você já parou para pensar que aquele que tem tudo, é dono de tudo, se delicia em você? Que amor é esse? Pois bem, é um amor de promessa. O verso 62, capítulo 62, no verso 8 e 9, diz assim: o Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Verso 9: mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão o vinho dos atos do meu santuário. No verso 8, Deus jura por Ele mesmo. Ele não jura por qualquer pessoa, Ele jura por Ele mesmo. De que não há nada e nem ninguém que pode nos derrotar. Ele jura para proteger a sua noiva dos inimigos. Preste atenção. Não há povo mais forte que o poderoso do que o povo de Deus. Nós somos um povo muito mais do que vencedor, vitoriosos em Cristo Jesus. Nenhum inimigo pode nos abater, porque a gente já triunfou com Cristo. E com Ele a gente vai estar sentado nas regiões celestiais. A época desses escritos, com a analogia que estava por vir, Isaías
proteger a sua amada noiva, fiel para defender a sua aliança mais preciosa. Meu irmão, mesmo que se levante o inferno todo contra a noiva de Cristo, mesmo assim, ainda vamos ser maiorias e mais que vencedores. Paulo, nas suas cartas, ele faz 4 perguntas que tinham a mesma resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Quem nos condenará? Ninguém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. A resposta é a mesma. Não há nada nem ninguém que separará a noiva do noivo. Só que a promessa não é para amanhã. A promessa é para hoje. Nós temos que usufruir, tomar posse das bênçãos que o noivo nos oferece. Vamos plantar, vamos escolher. Vamos sentir o sabor do céu desde agora. Vamos nos deleitar em Deus e nas suas bênçãos desde agora. Nada, nem ninguém neste mundo ou no porvir poderá nos impedir de glorificarmos a Deus, de prestarmos culto ao seu nome e desfrutarmos das suas gloriosas dádivas. Para finalizar o verso 10, 11 e 12, diz assim: passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem a terra estrada, tirem as pedras, levantem o estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. E agora, que é linda, coisa mais maravilhosa que tem. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador. Cristo vai voltar. Cristo, ele vai voltar. E com ele vem a recompensa e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora ele vai voltar. E a noiva que somos nós, devemos nos preparar, continuarmos a nossa caminhada de fé, nivelarmos o caminho, tirarmos as pedras, hastearmos a bandeira da glória eterna. Cristo ele vai voltar, majestoso e glorioso. E o que a gente precisa fazer enquanto noivo? Ficarmos atentos ao seu chamado. O noivo, ele vai voltar para resgatar a sua noiva. Eis que vem seu Salvador. Todo olho vai enxergar a sua volta, todo ouvido vai ouvir o seu chamado. Não há ninguém que não saberá que noivo ele voltou. Para a igreja, é a volta do Salvador. Para o mundo, um credo, é a chegada do juiz. A sua volta, a volta do noivo, não vai ser diferente da sua entrada. Não vai ser diferente. Ele vai entrar primeiro no esplendor. Não vai estar em cima de um jumentinho. Não, vai estar com as nuvens que vai poder que agora. Os anjos irão acompanhar, mas a entrada vai ser interessante. A igreja lavada pelo seu sangue, ela vai ser glorificada. E a noiva, por mais que fiquem brigando na internet em pastor contra pastor, a noiva mais alta que a neve o acompanhará nesse dia glorioso. O noivo vem não apenas em glória, mas vem trazendo recompensa ao seu povo. E ele não é apenas Salvador, mas ele também é, como diz a palavra, recompensador, galardeador. A prestação de conta não é aqui não. A gente, e eu pretendo ouvir, no final dessa caminhada aqui na vida. Bom, e sendo é bom e fiel. Foi que fiamos pouco, agora vou te colocar sobre o mundo. Eu quero ver bendito de meu Pai, entrar na posse do reino que está guardado desde a fundação do mundo, a felicidade eterna, da noiva na volta de Cristo,
Virá a ciência de que não haverá mais pecado, não vai haver mais maldição, não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais luta. Vai ser a redenção do justo, vai ser a redenção da noiva, que não vive de condenação, que não vive do poder do pecado, que vai continuar vivendo da presença do noivo. E diz a palavra que seremos o povo santo, remidos do Senhor. Entraremos na glória, não pelo nosso esforço, não por nossas obras, não pelo nosso crédito, mas seremos o povo redimido do Senhor. Não se afaste da devoção. Não se afaste. A festa está preparada. O banquete está pronto. A aliança vai ser reafirmada. É um momento diferente, um culto de celebração diferente. Se a gente pensar que hoje o mundo celebra, mas está à noite, espera a noite, é mais um dia de espera daquele que vem trazer e resgatar a noiva para a cidade esplendorosa.